Programa Viver Goiás. Oferecimento: Uninter Goiânia, a EAD nota máxima no MEC. Hospital Master, referência em cirurgia plástica. Simbora Restaurante do Lima, servindo refeições 24 horas por dia. Eu me descobri artista no Goiás. Não acreditei, pensei não ser capaz. Eu me descobri artista no Goiás. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Olá pessoal, boa noite, está no ar mais um programa Viver Goiás. Boa noite, Léo. Boa noite, Breno, tudo bem? Boa noite, pessoal que nos acompanha. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje vamos falar de um tema diferente do tema da semana passada. Semana passada foi algo bem divertido, né? Cheio de música. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que está acontecendo muito em vários lares, não só nos lares, como na sociedade como um todo. Um tema sério, um tema importante, um tema necessário, né? Isso aí. E antes da gente começar a conversar com a nossa entrevistada de hoje, vamos desejar parabéns para Goiânia, né? Exatamente. 88 anos, cidade jovem. Jovem senhora, muito bom morar em Goiânia. Eu não sou de Goiânia, mas eu sou goianiense, né? E eu sou goianiense do pé rachado. Eu sou goiano, sou do interior de Goiás, mas eu amo essa cidade. Eu vim pra cá com algum tempinho já. Isso não tem nada a ver, sou qualidade de Goiânia. E finalizando um novo ciclo da nossa vida, né? Mais uma edição da revista Viver Goiás está na rua. Exatamente. É uma edição especial, aniversário da nossa capital, onde a gente está mostrando as praças, parques, um pouco sobre o prefeito da capital, Exato. o senhor Rogério Cruz, e sobre a primeira-dama Thelma Cruz. O pessoal vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da história deles, né? E também diversos outros assuntos, nomes que ajudaram a essa cidade a ser o que é hoje, como o Dr. Antônio do Prado, lá do cartório Antônio do Prado, uma homenagem a Iris Rezende, que foi o homem que ajudou a construir Goiânia, né? Exatamente. Então tem muitas novidades. No próximo programa nós vamos mostrar a revista aqui para vocês. Mas o pessoal já está vendo aí a capa, ficou maravilhosa. Pode entrar no site também que a revista está lá. É isso aí, gente. E falar em site, já estão preparando um site novo aí, né? Novo site com uma nova pegada, bem moderno. Vai ter coisas muito bacanas lá, fiquem ligadinhos. E nós vamos falar hoje sobre assédio sexual infantil e pedofilia. Um tema que muita gente está falando. Algo que cresceu muito durante a pandemia, né? E essas dúvidas nós vamos tirar aqui com a doutora Mônica. É doutora? Né? A gente tem que chamar doutora psicóloga Mônica Barcelos Café, né? Deu tempo de corrigir, minha gente. É isso aí. Doutora Mônica, seja bem-vinda ao programa Viver Goiás. Obrigada, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui falando de um tema importante e às vezes difícil. Dificílimo de falar sobre esse assunto, né? Porque, assim, nós temos uma cultura, como a gente estava conversando um pouquinho antes, uma cultura muito machista, uma cultura em que as pessoas não denunciam. Agora, essa situação, ela deu uma mudada, aconteceu mais durante a pandemia? O que a gente observa é que, assim, nós estamos falando de abuso sexual infantil e o autor dessa violência, geralmente, ele é conhecido da criança. As pesquisas mostram que entre 80% a 90% são homens de confiança da criança. Pai, padrasto são os dois primeiros na lista, tios, primos, e com esse isolamento, né, distância, isolamento social das pessoas ficarem cada um na sua casa, né, as crianças sem indo para a escola presencialmente, ficando mais tempo em casa, acabou que aumentou sim o número de abuso sexual infantil. Que pena. É isso que eu estava falando aqui, geralmente cada um tem alguém mais próximo, né? E o pedófilo ele possui algum tipo de predisposição para isso? Uma característica. Tem alguma característica do pedófilo ou não? Então, é importante a gente entender do que a gente está falando exatamente. Eu gosto de usar a terminologia assim, autor de violência sexual. Dentro dessa terminologia, autor da violência sexual contra criança e adolescente, a gente tem os pedófilos. O que é o pedófilo? Pedófilo está caracterizado lá nos manuais, né, da medicina como um distúrbio de personalidade, uma atração sexual que um adulto tem por criança e adolescente. Mas não é só o pedófilo que faz o abuso. A gente tem abusos sexuais, às vezes, de ocasião. Aquela pessoa que não faria, mas de tanto ficar ali junto com criança, né, tomando conta, acaba fazendo. A gente tem também relacionamentos de poder. Né? A gente vê não só em guerras, a questão do abuso sexual, um pouco dessa cultura machista, a maneira de mostrar minha força é fazendo o abuso sexual, o estupro.
Mas a gente tem também isso na área de criança, né, e adolescente, às vezes adultos mostrando a sua força. A gente tem também compulsão, uma atração, né? Compulsão, uma atração sexual por criança e adolescente. Isso eu já falei que é pedofilia, mas tem também isso em outras, não exatamente por ser criança e adolescente, é uma atração, às vezes uma sexualidade infantil. São várias razões que levam um autor a cometer esse ato contra a criança e adolescente. O que não deixa de ser crime. Pela lei, não existe abuso sexual. O que tipifica esse crime é estupro. Estupro de vulnerável, quando é menor de idade, menor de 14 anos de idade, com os agravantes atenuantes, que vai desde um beijo não consentido, falar, mostrar fotografias, filmes pornográficos, até uma relação sexual completa forçada. Tudo isso é estupro. Recentemente nós tivemos um caso, foi até de um pastor, né, que até o Wesley Safadão fez uma defesa dele. Eu não queria nem entrar muito nesse assunto, mas foi assim, ele fez uma brincadeira com a menina, da qual ele chegou por trás dela e abraçou a menina por trás, e a menina se sentiu incomodada nos vídeos que estavam mostrando. Depois ele começou a puxar a blusa dela, assim, tipo, salientando-se. Né? Isso aí foi uma brincadeira, essa brincadeira viralizou. Foi assim, essas brincadeirazinhas, doutora, ela deixa um quê de uma tentativa de um contato, de um excesso. Eu gostaria de perguntar para uma pessoa dessa, por exemplo, esse pastor, se alguém fizesse uma brincadeira dessa com a filha dele, com a esposa dele, com a mãe dele, se ele acharia que isso é uma brincadeira. Provavelmente não, ele ia ficar muito ofendido. Se tiver uma filha de 15, 16 anos de idade, um senhor mais velho, fizer uma brincadeira de passar a mão no corpo da menina, ele vai achar ruim, né? Então essa de colocar no papel do outro. E por que isso é brincadeira? Qual o direito que o cidadão tem de tocar no corpo do outro sem autorização? Isso é muito importante. Quer dizer, uma das prevenções ao abuso sexual infantil é a gente aprender a dizer não. Não quer dizer trocar autoridade. De maneira alguma eu estou querendo inverter, colocar ali dentro da casa a criança mandando e pai e mãe obedecendo. Não. Autoridade são os pais. Na escola, né, na sala de aula é o professor. A gente tem que exercer nosso papel de autoridade, mas a gente não pode querer, nesse papel, anular o outro. Tem que ter uma relação de respeito e respeitar o corpo da criança. Então, desde pequenininho, não fazer brincadeiras invasivas, né, que é o tal do tirar a casquinha. E isso hoje já está tipificado, inclusive aí não vai ser como estupro, né, mas como importunação sexual. Isso é crime, a pessoa tem que ser responsabilizada sim. Ela está fazendo uma coisa gera um constrangimento, né? Inclusive tem muitas pessoas aí, eu vejo muitos pais que falam assim, eu não vou deixar meu filho perto de fulano, porque fulano é um homossexual e tudo, mas acabam não olhando para dentro da própria família, né? O que está acontecendo. E o preconceito, né? Assim, dizendo, achando que é porque o homossexual vai fazer isso, as pesquisas não mostram nada disso, né? De que o homossexual cometem mais abuso sexual do que os héteros. Aliás, falar a verdade, vocês nunca vi nenhuma pesquisa que fizesse essa comparação. Tem, assim, que realmente a maior parte são homens, entre 30 e 40 anos de idade, por volta de 40 anos de idade. Não quer dizer que não tenha mulheres que cometam abuso sexual. Eu já atendi um caso que a avó abusou de uma criancinha de 2 anos de idade, 2, 3, com sexo oral. Ninguém acreditava, né? Todo mundo achava que a mãe era louca, ainda mais que essa avó era sogra, né? Então as relações familiares ali complicadas. Mas eu não tenho dúvida, quer dizer, a avó é uma figura sacralizada na nossa sociedade, mas ela fez, ela cometeu. Então, assim, tem mulheres que também fazem, fica mais disfarçado, porque a mulher é como se ela estivesse, entre aspas, cuidando daquela criança, né? Então, assim, tá cuidando, tá manipulando, tá pegando aquele corpo sob o pretexto de cuidado, então fica disfarçado. E vamos rapidinho pro intervalo pra gente voltar com esse bate-papo? Sim, voltamos já. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Valeu, meu chapa! Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro! Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.
Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias, das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62-3287-2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras. Hospital Master de Cirurgia Plástica, realizando cirurgia plástica com qualidade e segurança. Um dos maiores hospitais da América Latina, com atendimento exclusivo em cirurgia plástica. Um centro de excelência há 23 anos no setor marista, em Goiânia. 3281-0202 www.cirurgiaplasticamaster.com.br. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás, aqui na telinha da TV Capital. É isso aí. Conversando aí agora sobre esse assunto importantíssimo, né? Muito importante porque tem muita gente, doutora, que se cala diante de tais situações. A classe social, ela interfere. Porque o que acontece? Tem sempre aquela senhorinha mais de idade, que pensa mais antigo, enfim, aquela questão assim, não denuncia meu filho porque ele não vai fazer mais. Tem a questão da classe social mais alta que eles fazem, que eles buscam pessoas. Recentemente eu até acompanhei uma matéria no outro canal em que um professor, uma pessoa endinheirada, ele buscou uma família, praticamente a mãe e a filha, lá no interior do Nordeste e levou para São Paulo. Essa criança ela foi abusada com a ajuda de outras pessoas e tal. Então tem esse balanço social, esse balanço de classes. Por que isso acontece? Como que essas pessoas agem diante da denúncia? Por que alguns se calam e outros não? Tem uma teórica que é a Safiotti, que ela fala que a violência ela é muito democrática. Quer dizer, então ela pega todas as classes sociais, todas as etnias, não escolhe, né, todas as idades. Então a violência sexual ela não escolhe classe social, ela acontece em todas as classes sociais. Então assim, é claro que quando envolve dinheiro e poder, quer dizer, a gente sabe que a gente tem um sistema no Brasil que é mais difícil de prender o pobre. Você tem advogados que vão protelando, a ação sair, e é recurso, é recurso, é recurso, mas isso infelizmente acontece em todas as classes sociais. Usa gravata, como diz. Né? E assim, tem questões, doutor, que a família não denuncia. Então, denunciar não é fácil, né, gente? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas aí vai mexer, e isso é muito injusto para com a criança. Porque, assim, quem é a vítima? A criança. Quem está sofrendo? A criança. E muitas vezes a gente responsabiliza quem denuncia, ao invés de responsabilizar quem fez. Olha, se a criança está dizendo, é porque fizeram com ela e ela está falando a verdade. A gente tem o direito de dizer a verdade. E não expõe não, porque o pior é o abuso em si, é o sofrimento. Então falar, porque vai mexer, sabe aquela coisa assim de quem cala? É muito ruim isso, é pesado. Então eu posso afirmar para você, denunciar é terapêutico, falar é fundamental. Então assim, vamos denunciar sim, tem que pôr um basta nisso, tem que pôr um fim, porque quando a gente não denuncia e a gente fica ali quieta, a gente achando que vai resolver no âmbito da família, infelizmente a gente não consegue. E muitas vezes podem ter abusos sexuais, inclusive prolongados, durante muitos anos. E quanto mais a gente não denuncia, mais esse autor vai se sentindo empoderado, porque o abuso, principalmente de criança, ele não é uma relação sexual completa. Quando tem, às vezes tem, é um caso que vai parar no hospital, né, gente? Assim, porque em termos de corpo não dá conta, vai parar no hospital. Então, geralmente, esse autor começa passando a mão, fazendo carícias, pegando a parte íntima da criança sem autorização, pegando para o próprio prazer, tá usando a criança como objeto. E isso, durante anos, pode dialogando, pode inclusive chegar a uma relação sexual completa se não é interditado. Então tem que denunciar para parar. Doutor, e como que a gente percebe que aquela criança está sendo violentada? As crianças sempre falam de diferentes maneiras, não é sempre que ela vai verbalizar. Ela pode falar com atitudes. Olha, toda mudança de comportamento brusco da criança, a gente tem que investigar o que é, gente. Qualquer uma. Não é que toda mudança de comportamento quer dizer o abuso sexual infantil, mas alguma coisa está acontecendo. Então a criança está chorando muito. Eu tenho que saber por que ela está chorando. Se eu descobrir que ela está chorando porque o cachorrinho morreu, aconteceu alguma coisa, ok. Agora, enquanto eu não sei o que é e ela não quer falar, eu tenho que desconfiar, porque assim, o autor da violência,
ele muitas vezes, a maior parte das vezes, ele ameaça. Se você contar, eu vou te matar, vou matar sua mãe, as pessoas vão acreditar. A criança não tem um pensamento abstrato que ela consegue desligar disso para saber que se ela contar, as pessoas vão ajudá-la. Nós adultos ameaçados, a gente também não come, a gente fica com medo. Então, assim, se a criança não quer dizer, é porque ela está sendo ameaçada. Qual que é a melhor forma da família fazer com que a criança diga que ela realmente foi aliciada, que sofreu isso? Existe alguma forma que a família pode chegar a dizer para a criança? Então, primeiro acho que a gente tem que pensar também na prevenção. Primeira coisa a criancinha tem 1 ano de idade, a gente ensina, né, cabeça, peito, barriga e perna. A gente pula o fazedor de xixi e o fazedor de cocô. Quando o adulto vai lá e toca nessas partes e fala para fazer silêncio, a gente já ensinou para a criança que a gente pula essa parte, então parece que não se fala disso. Então a primeira coisa é falar sim e nominar. Você pode dar um nome científico de pênis e vagina, mas você pode também dar apelido, informar para a criança, olha, pipi é o apelido do fazedor de xixi do homem, pepeca é o apelido para o fazedor de xixi da menina. Então, mas né, tem um nome científico, tem um nome apelido, e falar que nessa parte íntima ninguém toca. Só toca com consentimento na hora de higienizar e questões de saúde. E mesmo assim com consentimento. E o toque, a criança tem que se sentir confortável com aquele toque. Porque mesmo no banho, se o adulto toca e você sente uma coisa ruim, não tá bom. Então, se eu vou criando essa intimidade com a criança desde pequenininho, explicando e conversando, quando acontece alguma coisa com ela que foge do padrão, que é alguém que pede segredo, que ou tá mostrando filme pornográfico, ou tá tocando sem autorização, ela tem um ambiente para falar sobre isso. A criança não vai começar a falar de uma hora para outra sem a gente criar esse clima. Por isso que eu tô falando assim, tá desconfiado? Conversa com seu filho, tem que conversar. Os pais têm que ter momento de brincadeira, gente. Brinca, assim. De vez em quando tem que deixar o WhatsApp ali de lado, sentar, brincar com criança, adolescente, para criar momentos de intimidade. Essa intimidade vai propiciar momentos de diálogo e se alguma coisa estiver acontecendo com a criança de ruim, ela vai poder falar para esse pai. A criança é curiosa por natureza, né? Ela já cresce com a curiosidade e tal. E é importante que veja os pais, tipo, tomando banho, essas coisas assim, que os pais se mostrem de alguma forma assim, sem querer se expor. Isso vai muito de família para família. Se a família não se sentir bem, vai ser ruim. Se a família se sente bem, isso não pode dizer uma regra, isso faz mal ou isso é necessário. O que é necessário é conversar sobre o assunto. Agora, dispor não necessariamente não é isso que vai preparar a criança. O que vai preparar a criança é a gente conversar, ensiná-la a dizer não. Olha, você pode dizer não para aquela brincadeira sem graça, que você não está gostando. Isso é mais importante do que ou ficar nu ou deixar de ficar nu, porque isso é padrão da família. Também a gente não pode julgar, falar, aquela família toma banho todo mundo nu. Se tá todo mundo à vontade, não tem problema nenhum. Eu tenho que fazer isso e não consegue fazer, aí vai ser constrangedor, vai ser ruim e você vai passar esse sentimento, porque a criança é muito intuitiva. E a criança ela quer agradar o adulto, né? A gente é criada assim, na nossa sociedade o adulto é referência e a criança quer agradar o adulto. Então para agradar ela vai fazer algumas coisas mesmo que ela não queira muito. Então assim, o que é mais importante é as pessoas se sentirem bem e explicar. Olha, isso é parte íntima. Quando a gente está no clube, o que é parte íntima? Aquilo que você mostra quando você está no lugar. Quando você está no clube, o menino usa o calção, a sunguinha, e a menina usa o sutiãzinho e a calcinha de biquíni. Então, essas são partes íntimas que, gente, que ninguém toca sem consentimento. Só pode tocar na higienização e no médico, mas sempre com o consentimento da criança. E o que é tão interessante é que nossos pais têm realmente esse tabu mesmo, que quando a gente era criança, você não pode pegar a balinha do homem estranho na rua. Né? Já nos preparava para não pegar a balinha, mas não nos preparava para que as nossas partes íntimas não fossem tocadas. E a gente prepara para o estranho. E a dificuldade é que a maior parte do abuso sexual acontece com pessoas conhecidas. Isso que é o dificultador. Então, assim, por isso que a gente tem que falar mesmo da questão de não tocar a parte íntima, e por isso que eu falo assim, de respeitar a criança e respeitar os sentimentos dela. Né? Eu tô num bloco que chama o bloco Não é Não, e hoje a gente está fazendo essa campanha da mulher. Quando a mulher fala não, é não mesmo, não é porque ela tá fazendo charme, isso, aquilo. Todo mundo gosta de ser elogiado, né? Gosta de...
Mas ninguém gosta de ser invadido, teu corpo invadido, aquele fio-fio, né, que você passa. Isso não é legal, isso é ruim. Então, assim, e desde pequenininho, e não é só menina não, gente. Os meninos também são abusados. Eu quero até perguntar sobre essa questão do menino, porque o menino não fala, né? Mas antes a gente tem uma dica, né, com o doutor José. Aumentou muito, principalmente agora no final de ano, a cirurgia plástica, né? Exatamente. Inclusive, nós estamos preparando um programa, pessoal, se vocês querem saber sobre cirurgia plástica, muitas celebridades aí fizeram e deram ruim, né? A tal da harmonização facial, né? Nós estamos preparando um programa especial com o Dr. Wilson Rosic para falar sobre isso, né? E ele vai falar agora sobre o aumento da procura em cirurgia plástica. Vamos ver? Bora lá. Pessoal, tem muitos pacientes me mandando um WhatsApp e perguntando: doutor, pelo amor de Deus, arruma alguma vaguinha para mim. E isso não é só comigo, isso é com a maioria dos cirurgiões plásticos, né? Então eu vim aqui para falar para vocês qual é que a minha opinião sobre esse aumento na procura da cirurgia plástica nesse meio do Covid e tudo mais, né? E eu creio que já é esse pós-pandemia, né? Porque eu creio que essa pandemia já passou no nome de Jesus. Então, eu creio que esse aumento da procura, porque muitas pessoas ficaram muito tempo em casas e elas tiveram mais tempo para notar o próprio corpo, para notar as diferenças. Hoje em dia as pacientes estão tirando muitos selfies, né? A procura, assim, todo mundo se valorizando, fazendo TikTok, gravando vídeos. E a procura, assim, por melhorar as suas características, por ressaltar algumas qualidades que às vezes não são tão evidentes. Algumas moças querem fazer uma próstata de mama, algumas pacientes que querem fazer uma lipo para ficar com aquela silhueta mais bonita. Então essa procura aumentou muito. Eu brinco, né, que nessa pandemia uma das coisas que estava muito escassa foi material para construção. Então os patrões investiram tanto na reforma da casa como na reforma das patroas, né não? Muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço. Obrigado, doutor Wilson, por essa dica esclarecedora, né? E vamos rapidinho pro intervalo? Vamos, voltamos já. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62 3088 3131. Lojas Virgínia Arruda, apresentando para você a maleta do revendedor, onde você tem aqui uma oportunidade de revender peças em semijoia e prata. Nossa semijoia com 1 ano de garantia e prata com garantia vitalícia. Chame agora mesmo no nosso WhatsApp ou entre no nosso site que está aqui embaixo e seja um revendedor das Lojas Virgínia Arruda, a loja que ama você. O Uai Cursos EAD. É hora de aprender em casa. Mais de 200 cursos online. Enriqueça seu currículo com a Uai Cursos EAD. Novos tempos, novas escolhas e novas oportunidades. Totalmente online. Faça onde e quando quiser. www.uaicursosead.com.br. WhatsApp 62 98520 8739. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás. Conversa bacana. Conversa esclarecedora, né? Que não é bacana, que é um tema muito forte, mas é necessário que a gente saiba desses detalhes. E como nós terminamos no último bloco, falando sobre meninos, né, doutora? O que acontece? Mas antes de você chamar, doutora, para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria convidar o quadro Mulheres Empreendedoras. Ah, beleza, então. Eu bati um papo com a Estefânia Souza, ela que é da Lady Driver. É um novo app de mobilidade que existe há 6 anos e está aqui agora em Goiânia. Chegou em Goiânia agora 100% para mulheres, né? Motoristas mulheres, para passageiras mulheres. Gente, infelizmente isso está indo acontecendo, né? Tem que separar, por quê? Porque o ser humano, ao invés de evoluir, ele está regredindo.
É verdade. Né? Mas é uma pegada muito interessante que a mulher vai ter mais segurança, porque, poxa, você pegar um Uber, por exemplo, e a mulher ser assediada, não está interessante, né? Confere aí essa entrevista. Isso mesmo, no quadro Mulheres Empreendedoras dessa semana, quem está aqui para a gente bater um papo é Estefânia Souza, ela que é da Lady Driver. E aí, gente, o que é, o que significa? Ela vai explicar isso tudo pra gente. Estefânia, seja bem-vinda ao programa Viver Goiás. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Alegria toda nossa, porque nós queremos saber, e aí, é uma app de mobilidade voltada para o público feminino que está chegando agora em Goiânia. Vamos começar já, como que funciona? Vamos lá, essa é boa, né? Bom, nada mais é do que literalmente o ir e vir das mulheres, né? O nosso foco é poder levar com liberdade e segurança, conforto, liberdade e segurança, mulheres, crianças e idosos, tá? Então é um aplicativo por mulheres para mulheres. Então tanto motoristas quanto passageiras é do universo feminino. Vocês estão no Brasil já há 6 anos, né? Isso, começamos em São Paulo com a nossa CEO Gabi Correia, né? Ela, usando um aplicativo de mobilidade urbana, ela sofreu assédio. Diante dessa experiência negativa, ela teve uma ideia positiva. E aí ela decidiu criar, né, e ver como é que faz, como é que funciona tudo isso e criar um aplicativo exclusivo para o universo feminino. Então foi atrás de parceiros, de pessoas, e hoje nós temos, o nosso aplicativo é tecnologia própria, isso é muito bacana, né, é um grande diferencial. E a gente é totalmente voltado para a dignidade, para a segurança, para conforto do universo feminino. E vocês estão chegando em Goiânia agora. Eu vi que vocês estão em busca de cadastro de mulheres, né? Exatamente. Como que vai funcionar esse cadastro? Quem que pode fazer? Como que está sendo o acompanhamento? Explica pra gente. Vamos lá. Bom, primeiro quero convidar vocês, né? Toda aquela mulher que hoje deseja ter um complemento de renda ou uma renda principal, ou às vezes está em casa se sentindo improdutiva e quer sair, quer conhecer outras pessoas, não importa qual o seu motivo. Fato é, a Lady Drive ela é para você. Nesse momento a gente está na fase de implementação, tá? Implementação de cadastros de motoristas para depois a gente abrir o sinal para passageiras. Então, é muito simples para poder fazer. O telefone precisa ser Android, tá? Tem que ter um carro. Não precisa de ser carro próprio, pode ser carro alugado também. Mas o carro tem que ter algum ano específico? Tem uma especificação. Acima de 2011, 4 portas e ar-condicionado. Tá? Justamente porque vem. Também tem que ter não é, tem que ter ar-condicionado. Afinal de contas, aí tá um conforto também, né? Então, essas são as especificações. A mulher que fosse cadastrar, ela precisa ter na carteira de motorista uma coisa que faz pelo Detran, que chama EAR, que é exercício de atividade remunerada, tá? Tem que ter lá isso, mas é super simples, é virtual mesmo que se faz. Tendo isso com a carteira, é só baixar o aplicativo no Google Play e enviar a documentação. Em até 72 horas, o cadastro vai ser analisado e aprovado ou não. Vocês analisam a vida daquela mulher que está querendo se cadastrar? Analisamos tudo, né? Tudo, receita, porque é importante, né? Porque você precisa dar confiança para aquele passageiro que está em busca lá da Lady Drive. Aquele passageiro, aquela passageira. Aquela passageira. Né? E o mais interessante é que a gente foca no universo feminino como um todo. Então isso é feito tanto com passageiro quanto com motorista. Então não é só com a motorista, porque a gente também leva a segurança para a motorista. Então a passageira que ela está levando, ela sabe que é uma passageira que também está tranquila, que é uma passageira idônea, né? Tudo certinho. E eu vi que vocês também vão dar treinamento para essas motoristas. Exatamente. Hoje, inclusive, tivemos o primeiro café com as motoristas aqui em Goiânia. A gente vai... esse é outro grande diferencial do aplicativo, é a humanização dele, né? Então o Lady Drive, ele tem cara, ele tem uma pessoa por trás, né? Não somente uma, mas várias. E que as motoristas, as passageiras, elas terão acesso a isso. A gente tem um saque, a gente, né, que é a central de atendimento. Então, é trazer essa humanização mesmo, sabe? É saber que não é mais um aplicativo. Nós somos a Lady Drive que está vindo. A gente já está há 6 anos e quer permanecer por muito mais, porque a gente pegou todas as experiências, né? Que a gente já. E essa é a nossa conversa com as motoristas: pegar as experiências e tentar trazer melhoria full time. Então a gente tem atualização do sistema, a gente tem conversa com as motoristas para a gente poder sempre estar levando o melhor, né? Isso. E também uma independência financeira, né? Completa. O pessoal de casa que está assistindo, interessou, pode entrar em contato aonde? Por onde? Certo.
Nossa página no Instagram é o nosso principal, né? A gente tem também Facebook, tem a página no... Quem quiser buscar Lady Driver e tudo, mas o ideal Instagram geral. Não, é @Lady Driver Goiânia, tá? Porque aí lá tem até o que vai direto pro WhatsApp da pessoa responsável aqui de Goiânia, tá? Mas lembrando que nesse momento a gente tá focada no cadastro de motoristas. Então, se o seu interesse é ser motorista, manda pra gente que a gente acompanha. Já tem mais ou processo. menos uma data que já vai estar tudo... Na verdade, a gente tem uma projeção, uma previsão. Só que eu não quero falar qual que é essa previsão, porque eu quero surpreender. Espero que seja o quanto antes. Então, assim, quando a gente bater a meta de motoristas, pode deixar. Me comprometo com você, tá? Mas queremos já passar esse ano com o sinal aberto aqui. Então, nos ajude, venha ser motorista Lady Driver. Aproveitar o final do ano, né? Exatamente. Com o término dessa pandemia, se Deus quiser. A graça do Senhor. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Parabéns pela proposta. E a mulherada agradece, né? Muito obrigada. Nossa, me senti super acolhida. Obrigada de coração. Estaremos muito juntos. Voltamos aí para o estúdio para continuar nosso bate-papo. Eu quero agradecer a Stefânia por ter vindo aqui, veio de Brasília, batendo papo com a gente. E falar mais um pouquinho sobre esse app, né? App, né? Eu chamo de app, ele fala de app. Então, gente, é app ou app não faz problema nenhum, tá, gente? Ele é chato, né? Tava tão bom comprar só eu aqui, vocês não tá calculando, não, fazer mas problema só pra mim. Deixa eu perguntar pra diretora, é app ou é app? Tanto faz. Tanto faz? Então pronto, gente, não vamos criar polêmica. Eu vou fazer o programa com o Breno Alves. É isso daí, vamos voltar a conversar. Eu tava perguntando, né, sobre meninos. Os meninos têm parece que tudo que envolve com o menino tem uma dificuldade maior para denunciar. Por quê? Porque isso, de certa forma, fere a masculinidade? É porque a nossa sociedade, né, ela julga muito, né? Então, se o menino ele tem que dar conta, é o tal do macho, né? O machismo. A gente tem que começar, inclusive, a conversar sobre as masculinidades, sobre o que é ser homem, sobre o que não é ser homem. E é diferente, por exemplo, de ser homem e de ter a questão da identidade, uma coisa, a orientação sexual. Posso, inclusive, ser homem e ter minha orientação sexual homoafetiva, né? Sem problema nenhum. Agora, uma dificuldade com os meninos, muitas vezes, né, que eles se envergonham dessa sociedade machista, porque às vezes o menino ele se enxerga como um hétero e ele é abusado sexualmente por outro homem, e aí vai aqui uma coisa muito importante, gente. O corpo reage ao prazer sem o meu consentimento. No homem isso é mais visível, né? Então, o órgão sexual masculino que ele é tocado, ele vai ficar ereto, e se eu vou manipulando, ele vai até a ejaculação. Então, se o homem goza, então isso dá um prazer, mas ele não gostou da situação. E isso é muito complexo, ainda mais quando é criança, porque então fica aquela dubiedade dentro. Eu gostei e não gostei, porque ela não gostou, mas o corpo reagiu. Então é importante a gente saber disso. Então, às vezes, quando o corpo do menino reage, ele vai. Então, peraí um pouco. Ele vai gostando. Eu sou homossexual, eu achava que eu não gostava de homem, mas eu gosto. Isso pode acontecer então, também até por parte do causador desse problema, né? Que ele pode falar assim, não, ele gostou. Olha, sim, exatamente, é o que eles dizem, né? Tanto ele vê a reação do corpo feminino como do corpo masculino e fala, ela tá gostando. Mas, na verdade, a gente não manda nisso, né? Esse prazer, ele é involuntário, ele reage sem o nosso consentimento. E é possível a criança recuperar de algum trauma? Com certeza, né? Todos nós, eu imagino que a gente pode recuperar, né? No sentido de superar. Nunca é a recuperação, nunca é esquecer o que aconteceu comigo. É superar no sentido assim de a minha vida, quando acontece alguma coisa ruim com a gente, que ele toma conta. Vocês já repararam que vocês estão com um problema? Sim, a gente abraça você só o problema, consegue né? pensar no problema. Ok, então a gente vai distanciando. E a gente tem que aprender, assim, o abuso sexual é mais complicado porque é uma relação de poder, onde o adulto tem o poder, a criança não tem poder nenhum, ela é usada, né, como objeto, e ela é calada, ela é silenciada. Então, o que fica de marca é isso, é uma submissão, uma incapacidade de reagir, porque como a criança se culpa, porque ele vai, começa a tocar o corpo, a criança no começo não falou nada, e depois ela já acha que já não pode dizer nada, porque aquela pessoa é uma pessoa de confiança dela, ela tenta falar alguma coisa com os parentes, as pessoas, que é isso, que absurdo, fulano pastor, fulano é advogado, fulano é padre, fulano é médico, então não acredita na palavra da criança. Então ela vai ter que reaprender isso tudo. Naquele momento do abuso sexual, ela aprende que ela não tem valor nenhum. Então ela vai ter que aprender que ela tem valor sim, que ela não foi responsável. Gente, por favor, nunca
cobre de uma criança. Por que você não gritou? Por que você não fugiu? Por que você não contou? Nós, mulheres adultas, quando a gente está no ônibus, está na rua, alguém mexe, a gente não reage, não fala nada, e a gente vai cobrar de uma criança. As pessoas têm essa mania de transferir a culpa, né? E a criança é a parte mais frágil da história, sim, ela é vítima, né? Então ela tem que ser ajudada, então pode superar, mas para isso é muito importante buscar ajuda. A superação ela não é automática, ela não vem com o passar dos anos. Ela tem que vir com realmente uma psicoterapia, ou no mínimo uma terapia familiar, algum espaço que ela possa falar sobre aquilo, aprender que ela não teve responsabilidade nenhuma e que ela pode, inclusive, fazer diferente. Ela pode, inclusive, aprender a dizer não em outras situações da vida. A gente não é obrigado a se submeter ao outro, né? A gente tem que aprender isso. A gente vai crescendo aprendendo isso, porque a criança acaba que, como a nossa sociedade é muito vertical, a nossa família é muito dona das crianças, né? Os pais são donos dos filhos, e isso acaba propiciando a questão do abuso sexual. Então a gente tem que ter uma educação mais para autonomia, para o respeito. Os pais não têm que perder a autoridade dentro de casa, mas aquela criança tem que arrumar a cama, tem que arrumar a casa, tem que contribuir, não porque o pai quer, mas é para o bem coletivo. Do jeito que ela faz, o pai tem que fazer, a mãe tem que fazer, todos têm que fazer igual. A partir de que momento, doutora, quando a criança ela já começa a ficar assim meio indiferente, entrando na adolescência, a partir de que momento que ela precisa de uma terapia? Ela precisa de uma terapia quando você vê que ela não está bem. A partir do momento que ela... Envolve a família inteira? Ou só a criança faz? Você está falando quando teve abuso sexual? Não, num contexto geral. A gente tem dados, parâmetros, né? O que você espera de uma pessoa? Vamos pensar numa criança. Profissão da criança? 2 pontos. Estudante, né? Não está indo bem na escola, a gente se é sinal de alguma coisa. Porque todo mundo, de uma maneira geral, vai bem na escola. A não ser que tenha uma dificuldade que você identificou, dificuldade de aprendizagem, mas você identificou, vai lá cuidar disso. Então, assim, não está indo bem na escola, tem que ver o que é. Não tem amigos, não brinca, não socializa. Isso que a gente espera de todo mundo, a pessoa está saindo muito desse padrão. Não é que eu tenho que ir de imediato já dizer que é alguma coisa. Pode ser que eu tenha uma pessoa fora do padrão e eu tenho que respeitá-la nisso. Mas eu tenho que investigar, eu tenho que ir lá e ver o que está acontecendo com aquela criança, por que ela está fora daquele padrão, até para ver ela está bem fora do padrão. Se ela estiver bem, ok. Se ela não estiver bem, eu tenho que ajudá-la, e às vezes uma psicoterapia é uma maneira de ajuda. E nem sempre é só para criança, né? Então, tem pessoas, por que eu cito isso? Porque tem mães e pais que são muito simplórios. Né? Tem crianças que moram com os avós, por exemplo, eles são mais simples, não tem muita noção dessa evolução que está o mundo. Então, quando acontece dessa criança ir para uma psicoterapia, é necessário que a família também geralmente, vai outra dica, se o seu filho ou sua filha está fazendo psicoterapia, se o psicólogo não chamar os pais, geralmente ele chama os pais para fazer orientação. Né? Então, geralmente sim, porque os pais têm que entender. Se você começa a reforçar o time daquela criança, começa a aprender a dizer alguns nãos em casa, aí a tendência dos pais é tirar a criança da psicoterapia. Né? Rapaz, tá dando errado nessa terapia. Esse trem que tá ficando ruim, né? Então, assim, aí tem que orientar os pais, porque você cuida de criança de 0 a 2 anos de um jeito, criancinha pequena de outro jeito, criança ali já no 8, 9 anos de outro jeito, pré-adolescente de outro jeito, adolescente de outro. Não é, você é pai, mãe, cada fase, cada idade, a gente também é diferente, as necessidades são diferentes, então as cobranças também vão ser diferentes, e a gente não tem local nenhum onde a gente aprende isso. Né? Eu tenho dito assim, quando a gente tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, principalmente nas regiões mais pobres mesmo, né, que ali tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que eu vi falando assim, a gente tem que começar a montar grupos de pais para conversarmos sobre a educação dos filhos. E eu diria que até em todas as classes sociais, a gente tem que ter essa oportunidade de saber, às vezes, o que eu exijo de uma criança de 3 anos, 4 anos e o que eu exijo de uma criança de 7, 8 anos de idade, que é totalmente diferente. Agora, o que eu não posso exigir é de acordo com o meu humor. O dia que eu tô bem humorada, a criança derruba água, eu só vou lá e limpa. O dia que eu tô mal humorada, eu vou e bato na criança. Né? Então, assim, não há nenhuma palmada, não existe nem palmada pedagógica quando ela vem de um impulso meu. Se fosse pedagógica, então tem horário para palmada? Palmada pedagógica só se você tiver horário para ela dar palmada no seu filho. Mas, não assim... sempre eu tô nervosa
e vlapt, né? Mas eu levei umas costas boas quando eu era criança. Não adiantou muito, não. Adiantou sim, porque, olha, não sei, porque Mas tem muita gente que usa aquele argumento que fala assim, olha, apanhei e é por isso que eu sou o que eu sou. Resolve ou não resolve? Eu te perguntaria assim, foi bom quando você apanhou? Apanhar? Não, o ato em si, não. Mas precisava ter apanhado mais. Eu nunca apanhei, sou uma pessoa normal e boa. Pra quê? A gente tem que pensar que a gente tem outras maneiras de resolver. Então, assim, hoje as pesquisas Tem gente que processar as pessoas que batiam na gente quando a gente era criança? Mãe, se prepara que eu estou entrando com ação judicial. Vara de amor, aquilo era coisa do cão. Aquela vara não quebra de jeito nenhum. Você vai ter que estudar, perguntar ao pessoal do direito em quanto tempo prescreve alguns crimes. Não, já prescreveu. Mas a gente tá brincando aqui falando isso, mas é porque a violência física é um tema para outro programa, né? Mas ela é muito menosprezada, gente. Como ela entra no contexto da educação, como se estivesse corrigindo, e as pesquisas mostram hoje, principalmente as criancinhas muito pequenas, o tanto que é prejudicial para o desenvolvimento. A gente acaba com a autoestima. Eu falo assim, eu diria para você, apesar das varadas que você levou, você tá bem hoje. Apesar de, não foi as varadas, né, que te fez uma pessoa. Né? Apesar delas, foram outras coisas que te fez. Né? Então, assim, isso é importante. Nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. A castração química seria uma saída viável? Porque o problema é que não é só atração, né? Como é que a castração química não vai te resolver a questão do poder, ela não vai te resolver a questão da ocasião, então ela não resolve todas as circunstâncias que levam um adulto a cometer um abuso sexual contra a criança e adolescente. Eu acho que o que muda é essa nossa cultura mesmo de não querer tratar a criança, não poder tratar a criança e adolescente como objeto, respeitar a criança e adolescente como sujeito de direitos, pessoas que têm sentimento, achar que isso não vale nada. Isso que vai, ao meu ver, mudar, né, e diminuir a questão do abuso sexual. É isso aí. Doutora Mônica Barcelos Café, muito obrigado por sua presença aqui no programa Viver Goiás. Doutora, esteja sempre bem-vinda. Volte mais vezes para a gente voltar a falar também desse tema e de outros temas também. Muito obrigado. É um prazer, eu gosto sempre de falar aquilo que pode ajudar as pessoas, né, a fazerem diferente. Estou disponível. Tá bom? Agradecemos. E nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho, que Maíra Saad vai estar aqui com a gente, ela que vai estrear um quadro novo aqui no programa Viver Goiás. Se cuidem, observe os seus filhos, observe a sua casa, ame mais, gente. Amar é observar, é cuidar, é dar carinho, dar amor. É isso aí. E aqui também, ainda hoje, tem mais uns finalistas do concurso Agora é o Caso. Vamos no intervalo? Voltamos já. Quase que pirei, Goiás é bom demais. A Kangen-do, Escola Brasileira de Terapias Japonesas, é referência nos cursos de formação de terapias japonesas, como Shiatsu, Ventosa Terapia, Reiki, Massoterapia e a única a oferecer a pós-graduação em acupuntura japonesa no país. Venha para Kangen-do. Intacta Contábil, a evolução da contabilidade para o conforto e desenvolvimento do seu negócio. WhatsApp 62-98167-9955 www.intactacontabil.com.br. Restaurante Gostão Caipira. Almoço de segunda a sábado a partir das 11 horas. Self-service à vontade e por quilo. 62-98227-6191. Rua C 209, Jardim América. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos com o programa Viver Goiás. Léo, esclarecedor, né? E pouco também, né? Vamos falar a verdade, porque nós precisamos de um programa de 3 horas para falar sobre esse tema e outros temas também. Então, nós já vamos deixar o convite aqui para a doutora, para que ela possa voltar, para que a gente possa continuar esse papo e outros papos também. Eu tenho um interesse muito grande de falar sobre adultização infantil, que também é um tema que está pegando muito. Muito. Mas Você falou de 3 horas aqui, eu lembrei, né? Do nosso antigo... o louco que ficava na Plim Plim, já tô chegando próximo. Dá pra ficar 3 horas no domingão. Calma. Vamos devagar no andor.
Isso aí. Léo, hoje eu bati um papo com o pessoal que é finalista também. Eu não gosto de falar o segundo, porque são 3 histórias, né? Mas o segundo finalista que teve aqui comigo, batendo um papo, que foi a Elisa e o Matheus. E eles contaram um pouquinho da história deles, vamos ver? Bora lá. Pois é, Léo, já está aqui comigo mais um casal, finalista do projeto Agora é o Caso. Eu tenho a honra de receber aqui hoje Elisa e Matheus. Sejam bem-vindos ao programa Viver Goiás. Boa tarde. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente agradece muito por estar contando um pouco da nossa história, né? E tudo que aconteceu com a gente. É isso aí. Eu queria saber, povo de casa, o Léo já contou um pouquinho da história de vocês aqui, mas eu gostaria de saber como que foi, como que iniciou e o porquê que vocês mandaram o e-mail para cá querendo participar aí e levar uma festa completa. Brena, a nossa história, assim, resumindo, eu e o Matheus, a gente tá junto há 13 anos. Juntando o tempo de namoro e que a gente meio que começou a morar junto, são 13 anos de relacionamento. Um pouco antes da pandemia começar a estourar, a gente decidiu, não, vamos encerrar nossa união, vai dar tudo certo, vamos fazer um casamento dos sonhos. Sempre foi nosso sonho, ter uma festa, exatamente como o projeto propôs. Então a gente ficou muito animado, vamos fazer, enfim, apareceu a pandemia, teve que cancelar tudo, foi aquela confusão toda. A gente já marcou umas 3 vezes a data, né, mano? Umas 3 vezes, isso. No meio dessas remarcações, a gente descobriu uma gestação. Aí foi aquela alegria, todo mundo feliz, animado, fichar de fralda, fichar revelação, foi aquela animação toda. Tá, tudo bem, a gente teve neném. Nossa, o neném nasceu assim, o neném mais lindo, gordo, grande, lindo demais. Só que ele nasceu com um probleminha cardíaco. Ele nasceu com uma cardiopatia complexa. Aí foi aquele desespero, a gente precisava transferir ele para um hospital específico, que só esse hospital fazia a cirurgia dele. Se ele não operasse, ele não conseguiria sobreviver. Fomos no IPAS, né? Presidente do IPAS, fomos no jornal, fomos... a gente foi na procuradoria, a gente foi no nosso plano de saúde, fomos na televisão, pedir pelo amor de Deus uma vaga e graças a Deus a gente conseguiu. Com 21 dias de vida, a gente conseguiu fazer essa operação dele. Ele operou, graças a Deus deu tudo certo e foi indo. Foi se recuperando, aos poucos foi dando tudo certo. Com quase 2 meses de vida, nosso filho na UTI ainda, nosso filho veio a óbito. Então, assim, é uma dor que só um pai e uma mãe que já enterrou um filho sabe o que é isso. Então, assim, a gente... Por fim, todos esses gastos que a gente teve no hospital, a gente desintegrou esse dinheiro do casamento. Todo mundo sabe que casamento é uma coisa muito cara, é muito gasto. Então, assim, vocês que estão mexendo com casamento sabem, né? O preço que é, a gente simplesmente desintegrou. Por fim, a gente fez uma coisa bem reduzida, a gente fez um jantar, nosso pastor só deu uma bênção, uma coisa bem mais simples. Mas aquele sonho, né, do casamento, vestida de noiva, de limusine, igual ao propósito do concurso, esse sonho a gente não conseguiu realizar. Eu acredito, assim, eu e meu marido, que a gente ganhando esse casamento seria uma forma de homenagear nosso filho. Porque é uma dor, assim, irreparável, incurável, é uma dor contínua. Só quem já enterrou um filho sabe o que eu tô falando. Claro, todo mundo tem empatia, fala, nossa, que pena, mas só quem já sentiu sabe o que eu e meu marido estamos passando nesse momento. É verdade, gente. E vai ser uma festa completa. O noivo também vai ter uma roupa específica, viu? Todo bonitão. A noiva, vai ter o buffet. O que não inclui, não sei se vocês viram o regulamento, são as bebidas. Sim, eu li ele todo. Então não inclui na festa, que fica a parte também dos noivos, caso queiram colocar bebidas. E nós vamos estar lá. Que ótimo! Se vocês ganharem essa festa e levarem essa festa completa, que o público de casa vai decidir, nós vamos estar lá para acompanhar todos os momentos. Agora eu gostaria só que vocês olhassem para a câmera e contassem, falassem para o público de casa por que vocês devem ganhar essa festa completa. Olha, a gente merece ganhar, assim, se for por uma história de vida, né? A gente teve uma história bem impactante e acabou que não foi o nosso planejamento. Mas assim, não me vitimizando também, como a minha esposa seja feita a vontade de Deus, a gente não está se vitimizando pelas coisas, né? Seja feita primeiramente a vontade de Deus. Mas por nossa história de vida, pela programação, a gente botou nossa história, né? E a gente era um sonho, né? E foi meio assim interrompido. E minha esposa contou, achei bacana também, falei, vamos tentar, por que não? A gente tá ali, e é uma história assim, teve algumas coisas também, e a gente estamos aí, né? Na luta. Eu acredito que todas as histórias merecem, cada uma tem sua particularidade, né? Claro que eu vou pedir volta pra minha história, que eu quero ganhar, é um sonho nosso. Mas eu desejo a sorte para todos também.
sem desmerecer nenhum casal. Jamais, né? Mas a gente pede É igual eu votos. costumei dizer aqui, não existe a melhor história. Existe a história que o público vai mais se identificar. Sim, né? verdade. É isso que a gente, tá? Isso eu quis dizer, resumidamente, né? Legal, assim, que seja abençoado os 3 casais. Isso Que ganhar foi ganhar, merecedor, tá né? feliz, legal. Gente, eu quero agradecer em meu nome, em nome do Leonardo, que apresenta o programa junto comigo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Boa sorte. E a partir do dia 1º está aberta aí a votação para o público de casa escolher qual a história que mais identificou. O Leonardo quer votar pra mim, falou lá. Vai dar certo. Obrigada, viu, Breno? Muito obrigada pela oportunidade. E vamos lá, vai dar tudo certo. Sim. Um abraço. Voltamos aí para o outro estúdio. Show de bola mais essa história, Breno. Gente, coloca assim, 1º, 2º e 3º lugar, mas não necessariamente nessa mesma ordem, tá? Porque são 3 finalistas, viu, gente? Então não quer dizer que eles estão em primeiro, ou hoje no 2º, e o próximo 3º não. Tá? Isso aí. E no próximo domingo vai estar aqui o 3º finalista, e após o término do programa Viver Goiás, você já vai poder entrar no portal e votar aí na história que mais te emocionou, na história que você mais identificou, e escolher aí quem deve levar essa festa completa de casamento. Completíssimo. Gente, leia bonitinha a história que está lá no nosso site, analisa bonitinho, sem essa de puxar saco, porque o fulano é mais bonitinho, o fulano é desse jeito e tal, tudo mais. Não é questão nem de quem precisa, é questão daquilo que mais te comove. É isso aí. E já está aqui com a gente para bater um papo a empresária, grande mulher empreendedora, Maíra Saad, da N Saad Relojoaria. Né, meu filho? Menina, esse trem de Saad pega em tudo quanto é canto, porque a mulher é podre de rica. Maíra Saad, seja muito bem-vinda aqui no programa Viver Goiás. A última vez que ela veio aqui, não falei com ela não. Foi não? Não, foi você. É mesmo, foi no quadro. Bem-vinda, gata. Obrigada, Léo, obrigada, Breno. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, essa voz rouca, chiqueira, né, gente? E ela tá toda tímida, quem vê pensa que é tímida, minha gente. Hoje vai bater um papo aqui com a gente, porque a Maíra tá com uns projetos super bacanas, né? Sim. Primeiro vamos começar perguntando sobre a N Saad, né? Você está hoje no Plaza Douro, não é isso? Sim, Breno. Hoje nós estamos no Plaza Douro, tem mais 3 unidades, mas eu me encontro lá. Lá a gente tem uma loja onde faz o povo todas vai lá para olhar para esse rosto bonitinho, né? Nossa, é um prazer. Fico muito feliz, assim, com os clientes que eu adquiri nesses quase 7 anos, né? Nós estamos ali no Plaza Douro. E aí faz o quê? A gente, quando fala assim, N Saad, joias e relógios. Lá tem conserto de relógio, tem relógio para vender, tem joia para vender. Como é que é? Como é que funciona? Léo, lá tem tudo. Lá nós fabricamos joias. Eu, na verdade, terminei um 3º curso de designer de joias. Lá a gente conserta as joias. Consertamos e vendemos também relógios e canetas. Que chique. Essa que você está usando aí, por exemplo, é de lá? É de lá. Aí, gente, vocês acham meu relógio também é de lá. Não, meu é de lá, olha só. O meu também é de chique. Trabalhamos com várias marcas, né, de relógios. Ai, Maíra, eu quero uma aliança. Personalizada e tal, vou casar, eu quero. Sim. Eu chego lá. Anel de formatura. Isso, assim, eu gosto sempre de conversar com o cliente e fazer uma joia mais personalizada, principalmente para os noivos, né? Hoje mesmo a gente não costuma mais utilizar aquela joia tradicional, que é aquela aliança mais redonda, baulada. Hoje temos infinitos modelos de alianças. É que foi um tempo, né, que as pessoas tinham só aquele padrãozinho mesmo daquela aliança. É verdade. O máximo que tinha lá dentro era o nome do casal. Hoje não. Hoje a gente, além de fazer uma joia personalizada, a gente faz uma gravação a laser, né? Tanto por fora quanto por dentro. Aí ainda tem um diferencial para noivado ou para casamento? Não, hoje eu costumo sugerir para as pessoas quando me procuram um bem casado. Eu gosto de fazer essa joia antes, ou até um solitário, né? A gente pode desenhar um solitário também. Um solitário é prejudicial, só a noiva que tem. Só a noiva. Mas o noivo também hoje, ele também é agraciado, né? Nós fazemos muitas joias para os homens. Tem muitos anéis masculinos com gemas que os homens gostam, como a ônix. Ônix é uma pedra preta, né? Na qual os homens gostam desse tipo de joia. Não. Tá usando agora, tem uma linha de joia exclusiva. Isso, mais exclusiva, exatamente. Para formatura, geralmente a gente utiliza símbolos, né, de formatura, além da gema, que é a pedra específica. E aquela caneta magnífica. Eu ganhei uma caneta. Cara, é tão interessante quando a Maíra aparece, porque a Maíra, ela some por uns tempos, depois ela aparece com um monte de presente. Então pode sumir de novo, tá? Não quero sumir.
Aí você já volta. E você me deu uma caneta de pena, tinteiro, né? Foi tinteiro. Nós trabalhamos também com 2 marcas de canetas, né? Na qual tem esfero, tem tinteiro. Isso também é devido ao gosto do cliente. Além das cargas também, são todas canetas recarregáveis. E tem muitas dúvidas aqui que o pessoal, como guardar o relógio? Meu relógio parou, meu relógio tá arranhado, e aí, vou jogar fora? Como é que vai fazer? Não. Mas eu não quero perguntar isso pra Maíra, não. Não. Gostaria de fazer um convite pra ela. Tá chegando o fim de ano, vem aí Natal, vem as festas de fim de ano. Você poderia vir contribuir com o programa Viver Goiás, ter um quadro aqui todos os programas, todos os domingos, e dando dicas pra gente aí, como eu vou guardar meu relógio arranhou, e aí eu jogo fora, eu levo lá pra Maíra, o que eu faço? Você aceita esse convite? Não? Aceito, nossa, fico lisonjeada, fico muito feliz. Quero parabenizar, o estúdio ficou lindo, estou muito feliz com o convite, e é claro que eu vou aceitar. Olha que chique, muito obrigado, é uma honra para nós. Então, ter dicas com a Maíra Saad, né? Vai falar de joias, de anéis, como cuidar dos seus relógios, como cuidar das suas canetas também. Sim, então, é um conjunto. E também, gente, eu tenho que perguntar uma coisa aqui rapidinho, que já foi lisonjeado, até nervoso com essa participação, mas também tem um projeto novo por aí, né? Que é um projeto, galera, de um museu do relógio. Fala rapidinho essa história pra gente. Bom, gente, é um projeto que já tem quase 5 anos aí, a gente estudando muito sobre o museu. Fiz algumas viagens agora recente, né? Fazendo uma pesquisa, estamos montando um acervo e, se Deus quiser, vai sair novidade pra gente. Olha, muito bacana. Prefeito, secretário de Cultura, se liga aí, ó, Goiânia precisa do Museu do Relógio, de coisas chiques. Precisa. Mas antes da gente se despedir da Maíra, eu quero parabenizar os aniversariantes da semana. Isso aí. Porque hoje, 24, aniversário de Goiânia, né? Parabéns, essa belíssima Goiânia. É também aniversário da Kellen Camilo. Olha, grande chefe. E também da Glória Damaso, da Essencial Copeiras de Luxo, nossa amiga Glória. Grande amigo, parabéns. Dia 28 é aniversário da Janaína Helena. No dia 29 é aniversário do Leopoldo Veiga Jardim, lá do Sesc. E no dia 30 da cantora Nila Branco. Show de bola, eu adoro a Nila. Maravilhosa, né? Inclusive, vamos convidar ela para vir aqui no programa, sim, né? Nossa, será um prazer receber. Ela já esteve, inclusive, no primeiro prêmio Mulheres Empreendedoras, né? E vem aí para Mulheres Empreendedoras, viu, gente? Em março de 2022. E uma das nossas homenageadas está até aqui com a gente, Maíra Saad. Olha só, só mulheres importantes. Com certeza. Maíra, muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que vai contribuir muito com o programa e o pessoal de casa vai tirar muitas dúvidas. Gente, tá com dúvida, quer levar o relógio lá, quer em busca de algo, de uma joia muito importante para dar de presente, ou para você mesmo, personalizado, procure a N Saad Relojoarias. É isso aí. Obrigadão. Obrigada eu. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer. E aguardo vocês. Vamos embora? Acabou, né? Acabou. Triste. Até semana que vem, que Deus abençoe a vida de vocês aí, ó. Se cuide, galera. Beijos. Parabéns, Goiânia. Parabéns, galera. Tchau, tchau. Tchau. Goiás é bom demais.